Veja como evitar a fraqueza. Saiba por que as canetas causam desânimo para as tarefas básicas e como a suplementação pode ajudar. Você começou a usar as canetas para emagrecer. Mas, junto com a perda de peso, veio algo que ninguém te avisou: um cansaço estranho, falta de energia e até desânimo para coisas simples do dia a dia. Se levantar já parece difícil. Imagine treinar, trabalhar ou até cuidar da casa. Mas será que isso é normal? Ou será um sinal de que o seu corpo está entrando em desequilíbrio? Neste vídeo, você vai entender de forma clara e direta por que medicamentos como Ozempic e Mounjaro podem causar essa sensação de fraqueza, o que está acontecendo no seu metabolismo e, o mais importante, como corrigir isso de forma inteligente e segura. Você vai descobrir o erro silencioso que está drenando sua energia, porque a perda de apetite pode virar falta de nutrientes essenciais, como preservar sua força, disposição e massa muscular, e como a suplementação estratégica pode ser a chave para continuar emagrecendo sem se sentir esgotado. Se você quer emagrecer, mas sem abrir mão da sua energia, do seu foco e da sua qualidade de vida, esse vídeo pode mudar completamente a forma como você está conduzindo esse processo. O que você está sentindo não começou do nada e também não é um sinal de fraqueza pessoal. Existe um padrão acontecendo aqui que muita gente não percebe no início e, por isso, acaba interpretando tudo da forma errada. Você não está com preguiça, você não perdeu disciplina, e isso não tem relação com falta de esforço. Na verdade, o seu corpo está respondendo exatamente da forma que ele foi programado para responder, quando entra em um cenário de baixa disponibilidade energética. Quando você começa a usar essas canetas, o apetite diminui de forma significativa. Isso facilita o emagrecimento, mas ao mesmo tempo cria um cenário que precisa ser bem conduzido. Sem perceber, você começa a comer menos do que o seu corpo precisa, não só em calorias, mas principalmente em nutrientes essenciais. E é aqui que começa o problema invisível. Porque não é só sobre quantidade de comida, é sobre qualidade e densidade nutricional do que você está ingerindo. O seu corpo funciona como um sistema inteligente de sobrevivência. Ele não entende que você quer emagrecer por estética ou saúde, ele interpreta sinais. Quando ele percebe que está recebendo menos energia e menos nutrientes do que o necessário, ele ativa mecanismos de economia. E essa economia não acontece onde você gostaria. Ele não começa queimando gordura de forma eficiente, ele começa reduzindo o que considera não essencial para a sobrevivência imediata. E sabe o que entra primeiro nessa lista de corte? Sua disposição, sua energia física, sua clareza mental. É por isso que você começa a sentir aquele cansaço que não passa, aquela dificuldade para realizar tarefas simples, aquela sensação de que o dia ficou mais pesado. Não é falta de vontade, é o seu corpo tentando se adaptar a um ambiente que ele considera escasso. E o mais preocupante é que isso acontece de forma silenciosa. Porque ao mesmo tempo em que você sente essa queda de energia, você também vê o peso baixando. E isso cria uma falsa sensação de que está tudo funcionando perfeitamente. Você começa a aceitar esse cansaço como parte do processo, como se fosse um preço a pagar pelo emagrecimento. Só que não deveria ser assim. Existe uma diferença muito clara entre emagrecer de forma estratégica e desabastecer o corpo. Quando você emagrece com estratégia, você preserva sua massa muscular, mantém sua energia e sustenta seus resultados. Quando você entra em um processo de desabastecimento, o corpo começa a abrir mão de estruturas importantes para se manter funcionando, e isso inclui músculo, desempenho e até equilíbrio metabólico. Outro ponto que pouca gente percebe é o impacto disso no seu dia a dia. Você começa a evitar atividades que antes eram simples, perde rendimento no trabalho, sente mais dificuldade para treinar e, aos poucos, sua rotina vai sendo moldada por essa falta de energia. Isso não só afeta seus resultados físicos, mas também sua qualidade de vida. E quanto mais tempo você permanece nesse estado sem corrigir, mais o corpo reforça esse padrão de economia.
O metabolismo pode se adaptar, a perda de massa muscular pode aumentar e o seu progresso começa a desacelerar, mesmo que você continue fazendo tudo aparentemente certo. É aqui que muita gente trava e não entende o motivo. Por isso, antes de pensar em acelerar resultados, você precisa entender que o corpo precisa de base para funcionar bem. Emagrecer não é simplesmente reduzir tudo, é saber o que manter para que o processo seja sustentável. E enquanto você não enxerga esse problema invisível, qualquer tentativa de ajuste vai ser superficial. E é exatamente por isso que você precisa entender o que está acontecendo de forma prática dentro do seu corpo. Porque quando você entende o mecanismo, você deixa de agir no automático e começa a tomar decisões mais inteligentes. E no próximo ponto, você vai ver de forma simples como esse processo acontece e porque ele impacta diretamente sua energia, sua força e até sua mente. Agora que você já percebeu que isso não é falta de força de vontade, precisa entender o que está acontecendo de forma clara dentro do seu corpo. Porque quando você entende o mecanismo, tudo começa a fazer sentido e você para de lutar contra sintomas que, na verdade, são respostas naturais do organismo. As canetas como Ozempic, Mounjaro e similares atuam diretamente no controle do apetite e na saciedade. Elas fazem você comer menos com muito mais facilidade. Isso, por si só, já cria um ambiente favorável para o emagrecimento. Só que existe um detalhe que muda completamente o jogo. Ao reduzir a fome, você não está apenas reduzindo calorias, você também está reduzindo, muitas vezes sem perceber, a entrada de nutrientes essenciais. E o seu corpo não funciona só com calorias. Ele depende de uma combinação de proteínas, vitaminas, minerais e eletrólitos para manter processos básicos acontecendo com eficiência. Cada célula do seu corpo precisa de energia para funcionar. Essa energia é produzida dentro das células a partir dos nutrientes que você ingere. Quando essa entrada cai de forma desorganizada, a produção de energia também cai. Isso começa a afetar diretamente sua disposição. Porque não é só uma questão de estar mais leve ou mais pesado. É uma questão de como o seu corpo está conseguindo gerar energia para sustentar suas atividades. E quando essa produção diminui, o impacto aparece em forma de cansaço, lentidão, falta de foco e até dificuldade de raciocínio. Outro ponto importante é a proteína. Quando a ingestão de proteína não é suficiente, o corpo começa a buscar alternativas. E uma dessas alternativas pode ser a própria massa muscular. Isso acontece porque o corpo precisa de aminoácidos para manter funções vitais. Então, em um cenário de baixa ingestão, ele pode começar a degradar músculo para suprir essa necessidade. E isso tem um efeito direto na sua força e no seu metabolismo. Menos massa muscular significa menos capacidade de gerar força e também uma redução na taxa metabólica ao longo do tempo. Ou seja, você pode até estar emagrecendo na balança, mas não necessariamente da forma mais eficiente. Agora soma isso com a falta de micronutrientes. Vitaminas do complexo B, por exemplo, são fundamentais para a produção de energia. Minerais como magnésio participam de diversas reações no corpo relacionadas à contração muscular, recuperação e disposição. Eletrólitos como sódio e potássio ajudam a manter o equilíbrio hídrico e o funcionamento adequado das células. Quando esses elementos começam a faltar, o corpo perde eficiência. E essa perda de eficiência não aparece de forma isolada. Ela se manifesta no conjunto. Você sente menos energia, mais fraqueza, mais dificuldade para manter sua rotina e, muitas vezes, uma queda na motivação que parece emocional, mas tem base fisiológica. E tem um ponto que passa despercebido pela maioria das pessoas. Como você está emagrecendo, existe uma tendência de ignorar esses sinais. Você vê resultado na balança e assume que está tudo certo. Só que o corpo está enviando sinais claros de que algo precisa ser ajustado.
É exatamente como tentar manter um carro de alto desempenho funcionando com pouco combustível e sem manutenção. Ele continua andando por um tempo, mas começa a perder potência, apresentar falhas e não responde como deveria. No seu corpo, isso se traduz em queda de energia, perda de força e redução da capacidade de sustentar o processo a longo prazo. E é aqui que entra o maior erro que muita gente comete sem perceber. Porque mesmo sentindo tudo isso, continua insistindo em uma abordagem que só piora o cenário. E no próximo ponto, você vai entender qual é esse erro e por que ele está sabotando seus resultados de forma silenciosa. Agora que você entendeu o que está acontecendo no seu corpo, fica mais fácil enxergar o erro que a maioria das pessoas comete nesse processo. E o mais preocupante é que esse erro parece lógico à primeira vista, então muita gente insiste nele mesmo sentindo os efeitos negativos no próprio corpo. Quando o apetite diminui e o peso começa a cair, a tendência natural é pensar que quanto menos você comer, melhor será o resultado. Isso cria um comportamento automático. Você começa a ignorar refeições, reduz ainda mais a quantidade de comida e deixa de prestar atenção na qualidade do que está consumindo. A alimentação deixa de ser estratégica e passa a ser simplesmente uma consequência da ausência de fome. O problema é que o corpo não funciona com base em lógica de curto prazo. Ele responde a padrões. E quando o padrão é de baixa ingestão sem estrutura, ele entra em modo de proteção. Ele entende que os recursos estão escassos e começa a priorizar a sobrevivência, não a performance, não a estética, não o emagrecimento eficiente. E aqui acontece algo que muita gente não percebe. Você continua perdendo peso, mas não necessariamente está perdendo só gordura. Sem proteína suficiente e sem estímulo adequado, o corpo pode começar a reduzir massa muscular. E isso muda completamente o resultado final, porque a musculatura não é só estética, ela é fundamental para manter o metabolismo ativo, a força e a funcionalidade do corpo. Ao mesmo tempo, a falta de micronutrientes começa a impactar sua energia. Você sente mais cansaço, mais dificuldade para se concentrar e menos disposição para atividades básicas. E isso cria um ciclo. Você tem menos energia, então se movimenta menos, treina menos, reduz ainda mais o gasto energético e, muitas vezes, começa a sentir que algo está errado, mas não consegue identificar exatamente o que. Outro ponto crítico é que muitas pessoas começam a associar esse estado de fraqueza com sucesso no emagrecimento. Existe uma ideia equivocada de que quanto mais você se sente esgotado, mais o processo está funcionando. Só que isso não é um sinal positivo, é um sinal de que o corpo está sendo levado além do que deveria. E esse erro é reforçado pelo ambiente. Você vê outras pessoas emagrecendo, vê resultados rápidos nas redes sociais e acredita que precisa seguir o mesmo caminho, mesmo que o seu corpo esteja mostrando sinais claros de que precisa de ajuste. Isso faz com que você ignore sintomas importantes e continue insistindo em uma estratégia que não é sustentável. Com o tempo, esse padrão começa a cobrar um preço mais alto. A perda de massa muscular pode aumentar, o metabolismo pode se adaptar, a energia continua baixa e o processo que deveria ser positivo começa a se tornar desgastante. E é nesse momento que muitas pessoas travam, desanimam ou até abandonam o caminho, acreditando que o problema está nelas. Mas não está. O problema está na estratégia. E a boa notícia é que isso tem solução. Porque quando você muda a forma como conduz esse processo, o corpo responde de maneira completamente diferente. Você não precisa comer muito mais, você precisa comer melhor, de forma direcionada, inteligente e alinhada com o que o seu corpo realmente precisa. E é exatamente essa virada de chave que você vai entender agora.
Porque quando você ajusta isso, a diferença na sua energia, na sua disposição e até na qualidade do seu emagrecimento começa a aparecer de forma clara. A mudança que transforma completamente esse cenário não está em aumentar drasticamente a quantidade de comida. Está em mudar a forma como você nutre o seu corpo. Esse é o ponto onde muita gente se perde, porque continua pensando apenas em reduzir, quando na verdade o que precisa é ajustar com inteligência. Quando você começa a enxergar a alimentação como uma estratégia e não apenas como uma consequência da falta de fome, tudo muda. O objetivo deixa de ser comer o mínimo possível e passa a ser fornecer o essencial de forma eficiente. Isso faz com que o corpo saia do estado de alerta e volte a funcionar com mais estabilidade. O primeiro pilar dessa virada é a proteína. Ela é fundamental para preservar sua massa muscular, manter sua força e sustentar seu metabolismo. Mesmo com um apetite reduzido, a proteína precisa estar presente de forma consistente. Sem ela, o corpo começa a buscar alternativas, e isso pode significar perda de músculo, queda de desempenho e até impacto no resultado estético. O segundo ponto são os eletrólitos. Quando você reduz a ingestão alimentar, muitas vezes também reduz a ingestão de sódio, potássio e outros minerais importantes. Isso pode gerar aquela sensação de fraqueza, tontura e falta de energia. Ajustar isso de forma simples já pode trazer uma diferença significativa na sua disposição ao longo do dia. Outro pilar importante são as vitaminas do complexo B. Elas participam diretamente da produção de energia dentro das células. Quando estão em níveis adequados, ajudam o corpo a funcionar com mais eficiência. Quando estão em falta, a sensação de cansaço tende a aumentar, mesmo que você esteja fazendo tudo aparentemente certo. O magnésio também entra como um elemento-chave. Ele está envolvido em diversos processos relacionados à contração muscular, recuperação e equilíbrio do organismo. Muitas pessoas com ingestão reduzida acabam ficando com níveis baixos, o que impacta diretamente a disposição e a qualidade do dia a dia. E aqui está o ponto mais importante dessa virada. Não é sobre adicionar várias coisas de forma aleatória. É sobre garantir que o essencial esteja presente. Quando isso acontece, o corpo entende que não está em risco e deixa de ativar mecanismos de economia tão intensos. O resultado começa a aparecer rapidamente. Mais energia para realizar tarefas básicas, mais disposição para treinar, mais clareza mental e uma sensação de que o corpo voltou a responder. E tudo isso sem precisar sair do processo de emagrecimento. Essa mudança de abordagem cria um cenário muito mais sustentável. Você continua evoluindo, mas sem aquele desgaste que parecia inevitável. E quando você sente essa diferença na prática, começa a entender que emagrecer não precisa ser sinônimo de sofrimento. E é exatamente nesse ponto que entra um complemento importante para quem está nesse processo. Porque mesmo ajustando a alimentação, nem sempre é fácil atingir tudo o que o corpo precisa apenas com comida, principalmente com o apetite reduzido. E é isso que você vai entender agora. Mesmo quando você ajusta a alimentação com mais estratégia, existe uma limitação real que precisa ser considerada. Com o apetite reduzido, muitas vezes você simplesmente não consegue ingerir tudo o que o corpo precisa apenas com comida. E é nesse ponto que a suplementação deixa de ser algo secundário e passa a ter um papel estratégico dentro do processo. A ideia aqui não é transformar tudo em suplemento, nem criar uma rotina cheia de produtos desnecessários. A lógica é simples: identificar lacunas e preencher de forma precisa. Porque quando o corpo recebe o que precisa, ele responde melhor, e isso aparece na sua energia, na sua disposição e na forma como você sustenta o emagrecimento. A proteína é um dos primeiros pontos a observar. Muitas pessoas não conseguem atingir uma ingestão adequada apenas com alimentação, principalmente quando a fome está baixa. E sem proteína suficiente, o risco de perda de massa muscular aumenta. Isso impacta sua força, seu metabolismo e até o resultado visual do emagrecimento.
Ajustar isso de forma prática já muda o jogo. Os eletrólitos também merecem atenção. Comendo menos, você tende a ingerir menos sódio, potássio e outros minerais importantes para o equilíbrio do corpo. Isso pode gerar sintomas como fraqueza, tontura e sensação de baixa energia. Em muitos casos, uma simples correção já traz uma melhora perceptível no dia a dia. As vitaminas do complexo B entram como suporte direto para a produção de energia. Elas participam de processos fundamentais dentro das células e, quando estão em níveis adequados, ajudam o corpo a manter um funcionamento mais eficiente. Quando estão em falta, o cansaço se intensifica e a recuperação fica mais lenta. O magnésio é outro ponto que não pode ser ignorado. Ele está envolvido em diversas reações do organismo, incluindo relaxamento muscular, qualidade do sono e equilíbrio do sistema nervoso. Em um cenário de ingestão reduzida, é comum que ele esteja abaixo do ideal, e isso contribui para a sensação de desgaste ao longo do dia. Mas existe algo ainda mais importante do que saber o que suplementar. É entender que cada corpo responde de um jeito. Não existe uma fórmula única que funcione para todo mundo. Por isso, o ajuste precisa ser feito com base em sinais claros do seu corpo: energia ao longo do dia, capacidade de treinar, recuperação, clareza mental. Esses são indicadores que mostram se você está no caminho certo. Outro ponto essencial é o posicionamento em relação à suplementação. Ela não substitui uma alimentação bem estruturada. Ela entra como suporte, como uma forma de garantir que o corpo não fique em déficit de nutrientes importantes durante o processo de emagrecimento. Quando usada dessa forma, ela se torna uma aliada poderosa. E sempre com um cuidado importante. O ideal é que esses ajustes sejam feitos com orientação adequada. Não é sobre exagero, é sobre precisão. Quanto mais alinhado estiver com as necessidades do seu corpo, melhores serão os resultados. Quando você acerta isso, a diferença é clara. A sensação de fraqueza diminui, a disposição melhora e o processo de emagrecimento se torna mais consistente. E é nesse momento que você começa a perceber que não se trata apenas de perder peso, mas de manter o corpo funcionando bem enquanto isso acontece. E isso leva a um ponto ainda mais profundo, que vai além da alimentação e da suplementação. Um ajuste de mentalidade que muda completamente a forma como você encara esse processo. Existe um ponto que define se você vai sustentar esse processo ou se vai entrar em um ciclo de desgaste sem perceber. Não é só sobre o que você come ou o que você suplementa. É sobre como você interpreta o que está vivendo. Porque a forma como você enxerga o emagrecimento influencia diretamente nas decisões que você toma todos os dias. Muita gente foi condicionada a acreditar que emagrecer exige sofrimento constante, que sentir fraqueza, cansaço e desânimo faz parte do caminho e até valida o esforço. Esse pensamento é perigoso porque faz você ignorar sinais importantes do seu corpo. Você começa a normalizar sintomas que, na verdade, são alertas claros de que algo precisa ser ajustado. Quando você entende que o objetivo não é sofrer para emagrecer, mas sim estruturar um processo inteligente, tudo muda. O foco sai do extremo e vai para o equilíbrio. Você começa a observar seu corpo com mais atenção, interpreta sinais com mais clareza e deixa de agir no automático. Esse reposicionamento também muda sua relação com o resultado. Você para de buscar apenas números na balança e passa a valorizar como você se sente ao longo do dia. Energia, disposição, força, clareza mental. Esses fatores começam a ter o mesmo peso que o emagrecimento em si, porque são eles que sustentam o processo no longo prazo. E aqui está o detalhe que pouca gente percebe. Quando você está com mais energia, você se movimenta melhor, treina com mais qualidade, toma decisões mais conscientes e mantém consistência com mais facilidade. Isso cria um efeito acumulativo que potencializa seus resultados sem precisar de extremos. Outro ponto importante é sair da lógica do tudo ou nada. Não é porque você está com um apetite reduzido que precisa negligenciar sua nutrição.
Não é porque está emagrecendo que pode ignorar sinais de baixa energia. Existe um meio estratégico onde você continua evoluindo sem comprometer sua estrutura física e mental. Esse ajuste de mentalidade também traz mais controle. Você deixa de ser refém do processo e passa a conduzir com mais consciência. Entende quando ajustar, quando manter e quando corrigir. Isso reduz frustração, aumenta sua confiança e cria um caminho muito mais sustentável. E quando você chega nesse nível de entendimento, começa a perceber que emagrecer não é apenas perder peso, é aprender a conduzir o corpo de forma inteligente, respeitando seus limites e potencializando suas respostas. E é exatamente isso que leva ao próximo ponto. Porque depois de entender tudo isso, existe uma pergunta que você precisa se fazer para saber se está realmente no caminho certo. Agora eu quero que você pare por um momento e observe o seu próprio corpo com mais atenção. Sem filtro, sem comparação com outras pessoas, sem tentar justificar o que está sentindo. A pergunta é simples, mas extremamente importante. Você está emagrecendo e se sentindo melhor ou está emagrecendo e se sentindo cada vez mais esgotado? Porque o seu corpo sempre dá sinais. A questão é que muitas vezes você aprende a ignorar esses sinais em nome de um resultado rápido. Você começa a negociar sua energia, sua disposição e até sua qualidade de vida, achando que depois compensa. Só que o corpo não funciona assim. O que você não corrige agora, ele cobra mais na frente. Se você está acordando cansado, se tarefas simples parecem mais difíceis, se sua mente está mais lenta e sua disposição caiu, isso não deve ser tratado como algo normal. Isso é o seu corpo mostrando que precisa de ajuste. E quanto antes você escuta isso, mais fácil é corrigir o caminho sem comprometer seus resultados. Existe uma diferença muito clara entre um leve desconforto de adaptação e um estado constante de baixa energia. O primeiro pode acontecer no início, mas o segundo é um sinal de que o processo não está equilibrado. E ignorar isso pode levar à perda de massa muscular, queda de desempenho e até dificuldade de manter o emagrecimento ao longo do tempo. Agora pensa comigo. Qual é o objetivo de emagrecer se, no meio do caminho, você perde sua força, sua disposição e sua qualidade de vida? O resultado não pode ser só estético. Ele precisa ser funcional, sustentável e alinhado com o que você quer viver no dia a dia. E esse é o momento de ajustar a rota. Não de desistir, não de voltar atrás, mas de fazer isso da forma certa. Porque quando você respeita o que o seu corpo está mostrando, você não só melhora sua energia, como também melhora a qualidade do seu emagrecimento. E se isso fez sentido para você, então existe um próximo passo que pode te ajudar ainda mais a conduzir esse processo com clareza e consistência. Se você chegou até aqui, já percebeu que o problema não está em você, e sim na forma como o processo está sendo conduzido. E isso muda completamente o jogo. Porque quando você entende o que está acontecendo, você para de se culpar e começa a ajustar com estratégia. Agora eu quero te ouvir. Me conta aqui nos comentários se você começou a se sentir mais cansado depois que iniciou o uso dessas canetas. Quero entender exatamente o que você está sentindo, porque isso pode ajudar não só você, mas outras pessoas que estão passando pelo mesmo e ainda não conseguiram identificar. Se esse conteúdo fez sentido, salva esse vídeo para revisar depois e não perder esses pontos importantes. Muitas vezes o ajuste está em detalhes que você só percebe quando assiste novamente com mais atenção. E compartilha com alguém que também está passando por esse processo, porque essa informação pode evitar que essa pessoa cometa o mesmo erro. E se você quer continuar emagrecendo com energia, preservando sua massa muscular e conduzindo tudo isso de forma inteligente, se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar conteúdo direto ao ponto, sem promessas irreais, mas com estratégia que realmente funciona quando aplicada da forma certa. Porque no final, não se trata apenas de perder peso. Se trata de construir um corpo que responde, que tem energia e que sustenta o resultado no longo prazo. E esse é o tipo de transformação que vale a pena buscar.